Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos nessa manhã, meu Pai, nesse culto abençoado de ceia, meu Pai. Ó Deus vivo, Deus poderoso, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de mais uma vez estar na tua presença, meu Pai. O teu povo, meu Pai, se faz presente, meu Pai, nessa manhã que o Senhor preparou para nós estar na tua casa, meu Pai, de oração, meu Pai. Vem usar, meu Pai, o teu filho nessa noite, nosso irmão pastor Sérgio, meu Pai, irá ministrar a bênção, meu Pai, através do teu Espírito Santo, meu Pai, ó Deus de glória, Deus de poder. Hoje quer ser o primeiro dia da campanha, meu Pai, do janeiro profético, Senhor. Continua, meu Pai, falando conosco através da tua palavra, Senhor. Venha abençoar amanhã, o último dia dessa campanha, meu Pai. Ó Deus vivo, Deus poderoso, nós te agradecemos, meu Pai, por essa campanha, meu Pai. O Senhor concedeu para nós, meu Pai, estar na tua presença, meu Pai, para receber as bênçãos do Senhor, meu Pai. Ó Deus de glória, Deus de poder, ó Espírito Santo, venha derramar o teu poder, venha batizar com o Espírito Santo, venha acompanhar os nossos cristãos. Receba, meu irmão, o dom de Deus nessa manhã. Receba o Espírito Santo, receba o poder de Deus nessa manhã, receba o Espírito Santo nessa manhã, porque Ele se faz presente em nosso meio. Receba fogo, receba glória, receba o céu, receba. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh, aleluia. Deus tremendo, Deus vivo, venha batizar com o Espírito Santo, venha selar com o selo da promessa. Receba o Espírito Santo, receba a virtude, receba a unção, receba a graça. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus vivo, Deus poderoso, oh, Deus tremendo. É amanhã, Senhor, da manifestação do teu poder, é amanhã da manifestação do teu Espírito Santo. Receba a cura, receba o milagre, receba agora o Espírito Santo, receba o poder de Deus nessa vida agora, meu irmão. Receba o Espírito Santo, receba agora, receba. Oh, aleluia! Confirma, Senhor, o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ainda em pé, os irmãos estão conosco, o anjo da igreja, nosso irmão pastor Sérgio, amém? Vamos receber esse homem de Deus com as palmas bem quiseres para Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a noiva do Cordeiro capaz do Senhor Jesus. Graças ao nome do nosso Jesus maravilhoso. Esse Jesus é bom demais, né, irmãos? Essa manhã maravilhosa com Deus, nossa primeira Santa Ceia do ano. E que nós não falte nenhuma. Quando você pensar em faltar, vocês falam, sai daqui, pensamento, não é de Deus não. É, irmãos. Porque Deus, Ele tem bênçãos, Ele tem milagres, Ele tem vitórias. E quando deixamos de participar da Santa Ceia, irmãos, a gente
Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Só eu mesmo aqui de pé, né? E o Diego, né? O nosso filmador agora, né, irmãos? Estava falando para ele que ele subiu esses dias. Esses irmãos aí ficam fazendo a gente tomar remédio depressivo, antigardenal, some, irmãos. Aí a gente tem que ficar procurando eles, né? Não some não, viu? Porque a gente sente falta de vocês. Bom, meus irmãos. Irmãos, vamos fazer uma oração especial, né, para Deus abençoar o nosso ano, para Deus dar força para a gente. Entende, irmãos, que a Santa Ceia é um momento íntimo com Deus. É algo além do que a gente pode enxergar ou contemplar, né? Um casal, quando ele tem sua intimidade, quando ele tem os seus prazeres, eles se religam. Por isso que a Bíblia fala assim, quando um casal se torna uma só carne, não é só uma aliança colocada no meio. Quando é praticado o ato sexual, ali eles se religam, se torna uma só carne, um pacto feito de sangue, diz a Bíblia. Então, e esse momento é um momento que nos religa com Deus, que nos embaraça, sabe? É aquela coisa que religa mesmo e não tem. E quando a gente deixa de participar, ou deixa de valorizar isso, a Santa Ceia do Senhor, a gente está fazendo uma amputação na gente. A gente está se amputando. E aí uma peça fora do corpo, um dedo fora do corpo, um braço fora do corpo, não serve para nada, né? Porque igual um médico, uma vez eu vi uma pessoa teve um acidente e ali teve amputou uma parte do braço. E correram, pegaram, tinha gelo perto, correram, colocaram no gelo, correram para a pessoa, levaram para o hospital e falaram que tinha certas horas, se eu não me engano, era 2 ou era 8 horas, se eu não me engano, não me lembro mais, para conseguir religar de novo aqui. Então é assim a nossa vida. Se nós vamos se desligando, as horas vai se passando. E aí você começa a apodrecer. Isso é coisa terrível. E aí você não tem mais força. Eu não vou para a igreja hoje não vou amanhã. Quando você vê, você não está tomando ceia. Não, a outra eu tomo. E não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que você cada vez mais seja íntimo dEle. E isso é um momento de intimidade com Deus. É onde nós vamos ter o maior ato de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. É nesse momento, onde nós somos religados cada vez mais e mais com Deus, cada vez mais e mais com o Senhor, que nós podemos ser cada vez mais religados, embaralhados, que não tenha como a gente se escapar, né? E não aquele escapar que a Bíblia fala assim, não tem como escapar das mãos do Senhor. Não é esse escapar não, é aquele escapar assim, junto, aquele prazer, aquela alegria, igual uma mensagem que Deus trouxe uns tempos atrás para a gente. A voz do meu Senhor é prazerosa, aquele prazer de estar com Jesus, independente de qualquer coisa que a gente faça na vida. Nada justifica, meu irmão, mas eu errei, eu pequei. Se nós não tomarmos a ceia, nós não acreditamos no perdão de Deus. A Bíblia fala, confessa o pecado e deixa. Deus não fala para você parar de tomar Santa Ceia. Judas estava roubando e Deus foi até ele, molhou o pão do vinho e falou, você é especial para mim. O mais importante do homem e da mulher é se arrepender. Mas eu batizei lá agora, eu errei. A gente é literalmente, irmãos, propício a errar, a pecar. Não que o pecado seja vitamina para nós, de jeito nenhum, mas a gente pode acontecer, pode acontecer comigo, né? Pode acontecer com um obreiro, pode acontecer com qualquer ser humano dessa terra, de errar e de pecar. Mas se a gente deixar a gente se aproximar cada vez mais e mais de Deus,
Porque o que Satanás vai fazer? Ele vai acusar você. E o que o Espírito Santo do outro lado vai falar com você? Ele te perdoa. Você é especial. Você é um morador do céu. Você é eterno. E o diabo, nada. A Bíblia fala que Deus não ouve a oração do pecador. Aí ele vai ficar usando a palavra para te entristecer, para você não vir para a igreja. Ah, eu não vou para a igreja não, estou com vergonha. Adão, onde tu está, Adão? Deus foi atrás de Adão. Adão se escondeu de vergonha e Deus foi atrás dele, não desistiu dele. Pedro, quando viu Jesus estava nu, diz a Bíblia, ele pulou do outro lado do barco, se afundou na água, ficou só com a cabecinha de fora. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas, Pedro? Jesus foi atrás dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus nos conhece. Mas há uma necessidade de eu e você tentar se aproximar do Senhor. Ele sabe o que está dentro de nós, irmãos. Não tem como não frutificar, não tem como crescer, não tem como. Ele sabe. Então ele sabe o seu valor, ele sabe o preço que ele pagou lá, e ele jamais vai desistir de você, jamais. Então coloca no seu coração sempre, que esse momento com Deus é um momento de uma grande intimidade com o Senhor. Vamos fazer uma oração para Deus dar força, que essa não seja a primeira, mas seja a primeira das 12 desse ano. Se você estiver em outra igreja também, tiver Santa Ceia lá, não, eu já tomei na minha igreja, participa, não tem problema, quanto mais se ligarmos com Deus, é bênção de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos fazer essa oração, se derrama na presença do Senhor Jesus, pede força, pede graça, se humilha. A Bíblia não fala assim que os humilhados serão exaltados, não, é quem se humilha. A gente ouviu muito, assim, os humilhados serão exaltados. Não, a gente vai ser humilhado. Eu vou ser humilhado, posso ser humilhado. Mas a Bíblia fala: aqueles que se humilham, não os humilhados, os que se humilham serão exaltados. Oremos a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento glorioso de oração, cuja presença estamos mais uma vez, ó Deus. Estamos aqui nessa noite, nessa manhã maravilhosa. Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós o teu poder, a tua graça, que o Senhor possa confirmar as grandes bênçãos, os milagres, as maravilhas, Senhor, sobre a nossa vida. Que o Senhor possa, nessa oração, meu Pai, Deus, perdoar os nossos pecados, a nossa falha. Senhor, aquilo que nós pensamos indignamente, o que nós até mesmo falamos em palavras, o que
solução do problema, o mundo chato, maligno, mas Senhor, nós cremos, ó Pai, que a luz do mundo ainda brilha, que o sol da terra ainda tempera. Nós cremos, ó Deus, que o justo ainda é testemunho dos fiéis. Oh meu Deus, nós cremos que o Senhor é aquele que nos sustenta na nossa vida. Nós cremos que as pessoas que estão precisando da bênção, da vitória, da unidade, de tudo aquilo, Senhor, nós cremos que o Senhor ainda é o renovo dessa terra, que o Senhor ainda levantará o Senhor nos últimos tempos, homens e mulheres, ó Deus, que creem no poder e na glória do Senhor, que anunciarão o Evangelho e confirmarão as grandes bênçãos, Senhor, da Pai da glória. Nós vamos participar da primeira Santa Ceia do ano, e que seja muitas e muitas, ó Deus, deste ano, ó Pai. Senhor, venha fortalecer a nossa vida espiritual, meu Deus, venha dar força e graça, venha sustentar, ó Pai da glória. Confirma, meu Deus, a bênção, confirma mesmo o milagre, confirma mesmo as maravilhas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória, glória a Deus. Pode bater as palmas, glorificar o nome de Jesus. Glorifica o nome desse Jesus maravilhoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Exaltamos a esse Jesus. Oh, Jesus tremendo. Como é bom esse Jesus, irmãos? Como é bom. É tão gostoso, irmãos, servir a Jesus. É tão bom, né? Às vezes enfrentamos as lutas e as provações do dia a dia, as dificuldades do dia a dia. Às vezes estamos ali e de repente vem um pensamento, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Mas aí de repente vem do outro lado assim, quem sou eu? Né? Quem éramos nós? Como diz a palavra de Deus, lembrar-se do charque de lodo que o Senhor nos tirou. Quem somos nós? Deus deu um grande exemplo, fez uma parábola de um mendigo que ficava mendigando dia e noite na porta do rico, mas ele alcançou o céu. Jesus estava falando assim, mais vale sofrer a vida inteira do que a gente ir para o inferno, meu amigo. Então, muitas pessoas falam assim, o inferno é a morada do diabo. O diabo não tem casa, irmãos. Como que pode uma pessoa entregar uma alma para o diabo que nem casa, nem a chave ele tem mais? Porque a Bíblia fala assim, que o inferno e os falsos profetas e os seus seguidores serão lançados no lago de fogo eterno. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente se abrace. Porque cada ano que vai passando, estamos se aproximando de Jesus, estamos chegando próximo de Jesus. Se não formos arrebatados, seremos levados em morte, mas não como o apóstolo Paulo falou, os que morrem em Cristo não morrem, mas vivem com Ele para sempre. O crente não morre, vive eternamente. Mas ai daquele que participará da segunda morte. Que morte é essa? Lago de fogo eterno, sem direito ao arrebatamento, sem direito de poder sentar. Hoje eu e os outros pastores servimos a Ti, mas naquele grande dia, que era uma grande santa ceia maravilhosa, as cordas do Cordeiro de Deus, assim como ele corda, chega a dar até um arrepio maravilhoso na gente. Como eu falo para os irmãos, aqui para baixo, viu? Não de baixo para cima. Chega a dar até uma. Toda vez que eu lembro disso, eu tenho uma visão assim. Eu fico imaginando Jesus e os 12 ali, ele partindo o pão. Eu fico imaginando Jesus partindo o pão assim, ó, e os 12 discípulos lá, com as taças, com as bandejas, que é de alumínio risca, mas de lá os cálices de ouro, bandeja de ouro, rei da glória, cada um com uma coroa na cabeça. Mas vai ser assim, pastor Eduardo, porque a Bíblia fala que será colocado pedras por cada obra que nós fizemos na nossa
fruto da árvore da vida, que lá no Novo Testamento, lá no Gênesis, Jesus falou, colocou um anjo ao redor para ninguém mais comer dela, mas a morte de Jesus e o derramamento do sangue de Jesus nos deu o direito de comer do fruto da árvore da vida. Aquilo que era proibido não vai ser mais. Que coisa maravilhosa. Jesus vai falar assim: sai daí, anjos, que agora os meus filhos vão desfrutar desse fruto que é deles agora por direito. Porque eles venceram, independente do problema que eles passaram lá. Jesus fala assim como Jesus vai falar assim como eles venceram, como está escrito, ele vai falar assim: eles também venceram, assim como eu venci, eles também venceram, eles têm direito. Coroa na cabeça, comendo fruto da árvore da vida, sentado numa mesa de ouro, servida pelo próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E depois o Senhor te chamará por um novo nome. Não chamará mais Noel, não sei qual vai ser o seu nome. Não me chamará mais Tercido Sérgio, vai dar um novo nome. Não chamará mais Irmã Maria, Irmã Cida, mais Irmã Maiara, não chamava mais Irmã Letícia. Pessoa que, como que, às vezes tem nome que a gente fala assim: nossa, que nome bonito, né? Eu não vejo a hora de Jesus trocar o primeiro nome, brincadeira, né? No começo eu não gostava, não. Eu fiquei até meio traumatizado. Uma vez chegou uma pessoa na minha casa: o Ercílio está aí? Minha mãe: não tem ninguém com esse nome aqui não. Eu falei: mãe, é um menino da escola, veio fazer trabalho comigo, né? Mas Deus, ele é poderoso, e Deus tem um novo nome. E depois que ele fez tudo isso, sentar na minha participou da ceia, agora Jesus vai falar assim: ó, você vai ser coluna do templo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pensou, irmãos? São várias e várias promessas. Vale a pena desistir para ser lançado no lago de fogo? Eu estou sofrendo, e daí? Lá no lago de fogo é pior. É pior, é sofrimento. A Bíblia fala que nós não chamaremos nem de ser humano, não vamos ter nenhum nome nosso. A Bíblia fala assim que aí haverá planta e adjuvante, o bicho nunca morre. Seremos chamados de bicho, ser desprezível, sem formosura, sem feição, sem aspecto de ser humano, sem feição na alma. É tudo isso. Leu porque vai ler que é bicho. Mas aqueles que vencer, entra bendito do meu reino. Entra, filho meu, amigo meu. Qual que você prefere? Não troque-se Jesus por nada. Por isso que eu luto. Às vezes eu estou desanimado, às vezes eu estou. Tem dia que eu não quero nem ir para a igreja. Tem dia que eu falo assim: meu Deus, eu não vou dirigir mais não aguento mais, Senhor. Mas Deus fala assim: eu não chamei covarde. Pensa que Deus alisa? Oh, meu filhinho bonitinho. Deus: não, eu não chamei covarde. Eu te coloquei um trabalho na minha mão para a gente entender, irmãos, que nós não era digno. E o que nos espera é além do que os olhos podem ver, mas foi revelado pelo Espírito Santo de Deus a nós. Então fique firme em nome de Jesus. Não desista. Se Deus colocou um trabalho em suas mãos, faça com prazer, faça com alegria, ainda gemendo, mas com alegria, mas faça, porque o Senhor acreditou em você. Quando muitos não acreditavam, né? Às vezes a gente fica sentindo: nossa, aquela pessoa nem passou por mim, nem me cumprimentou. Aquela pessoa, meu Deus, da minha família me despreza. Mas lembra que tem um ser celestial, algo que a gente não se vê, mas a gente sente, algo que os olhos carnal não enxerga, algo que é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, médico do médico, advogado dos advogados, doutor dos doutores, príncipe dos príncipes, leão da tribo de Judá. Ele te ama como você é. Aleluia! Louvado seja o nome do poder de Deus. Nós vamos entregar o nosso voto, vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
lembrando os irmãos, quero lembrar os irmãos assim, não tem problema, mas quero que os irmãos entendam. É assim, a primeira oferta, irmãos, é a oferta da evangelização. Os votos nós entregamos na segunda oferta, quem entendeu? Porque a gente sempre vê alguns irmãos entregando voto. Então, é assim, irmãos, e agora, irmão, já entreguei, não tem problema, irmão. Mas é assim, vamos prestar um culto a Deus como que deve ser prestado, né? A oferta da evangelização é uma oferta que você pega uma oferta aí, dá com prazer, com alegria também, mas os votos e as ofertas da segunda parte é outra oferta, né? Tudo dentro da palavra de Deus tem os seus patamares, né? A Bíblia fala trazer o dízimo e as ofertas na casa do Senhor, não só o dízimo. Se a gente só dá o dízimo, estamos errados. Não, eu já dou meu dízimo, estamos errados. E a Bíblia fala as ofertas e os dízimos. E a Bíblia fala assim: quando for votar, apresentar o seu voto diante de toda a congregação, né? No horário certo. Esse é o momento. Na segunda oferta apresentamos o nosso voto. Se você tem uma oferta aí também, não tem problema de jeito nenhum. A oferta alçada significa uma oferta levantada no meio de outras ofertas e no meio dos votos. Essa é a oferta alçada, né? Então, que a gente possa nos posicionar diante de Deus, para que Deus possa cada vez mais e mais se alegrar de nós. Tá bom, meus irmãos? Então, você que não tem dado dízimo, faça um concerto com Deus esse ano. Não deixe Satanás ganhar campo na sua vida. Às vezes você trabalha, às vezes você faz um monte de serviço e às vezes o seu dinheiro não rende, né? Às vezes as coisas não dão certo e aí você já sente mal, já fica mal. A primeira coisa, às vezes você pensa: não estou dando dízimo. Aí às vezes você tem uma surpresa no relógio, aí o arroz queima, o feijão queima, a carne queima, vai adorar o óleo para queima. Meu Deus, o que está acontecendo? A comida não dá. A Bíblia fala que isso que a gente faz repreende o devorador. Então faça um propósito com Deus no seu coração, né? A Bíblia fala que é trazer. Deus não está falando para você se você quiser. Não, Deus manda você trazer. Trazer é mandamento. É um mandamento de Deus. É igual batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento de Deus, né? E Deus fala assim: trazei, para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, meu irmão, faça um propósito no coração e você vai ver que Deus vai te honrar. Deus, ele vai confirmar coisas lindas e maravilhosas na sua vida. Uma certa vez eu vi um testemunho de um irmão, um testemunho muito lindo, ele falando com Deus, nossa Senhora, essa pessoa chegou agora, contando a bênção que recebeu, fez um propósito com o Senhor, de dar o dízimo, e ele fez um propósito com Deus, e Deus abriu uma porta. Ontem o teu irmão contava um testemunho aqui ontem, né? Mas esse irmão lá em Barueri, ele falou com Deus, falou: Senhor, eu preciso desse trabalho. Se o Senhor me abençoar, Senhor, eu vou dar o dízimo, e o dízimo do dízimo, mas o meu primeiro salário, vou tirar o dízimo do dízimo, o meu primeiro salário vai ser seu, Senhor. Porque se a gente colocar no nosso coração que tudo que a gente faz é para Deus, nada vai roubar a sua fé. Nada. Se a gente olhar porque o homem está com carrão, ou a gente olhar porque não sei quem lá está com uma casona, mora em mansão, em palácio, nem a gente vai morar um dia. Quem entendeu? Que uma pessoa chegou e falou: eu não, pastor, eu não. Eu pego, eu dízimo é assim. Porque, irmão, dízimo não é assim. Coloca na sua mente. Dízimo é 10ª parte do seu salário. Você ganha 1.000, você dá 100.
Se você ganhou uma roupa que vale 200, você tem que dar 20. Se você ganhou uma cesta básica lá de 30 quilos, você tem que dar 3 quilos. Ah, mas eu só dou do meu salário, não. Está errado. É de tudo que a gente ganha. Tudo. Tudo. Não se refere só a salário, a pagamento. Quem entendeu? Não se refere só a pagamento. Tudo que vem à nossa mão, devolve-se para Deus. Entendeu, irmão? Se você, eu ganhei uma roupa que vale 500 reais, não é que você vai trazer 50. Se você tiver lá uma roupa que não serve mais para você, mas uma roupa em bom estado, não se doe nada rasgado, remendado, furado, zíper para arrumar. Não, a Bíblia fala que a gente tem que dar o melhor. Entendeu, meu irmão? Então você vai lá, pega essa roupa que vale tanto. Esse aqui vai ser o meu dízimo, eu ganho isso aqui, esse aqui vai ser o meu dízimo. Eu ganhei uma cesta básica lá de 50 quilos de alimento. Eu vou tirar aqui 5 quilos e vou levar para a obra de Deus, para quem precisa. E você vai ver que Deus vai, milagre, as coisas vão fluir de uma maneira que você vai ficar impressionado. Entendeu, meu irmão? E esse irmão fez esse propósito com Deus. E ele entregou para Deus, foi lá, cumpriu, entregou o voto, entregou o salário. Mas o testemunho não é desse irmão que entregou o voto, o testemunho é de um outro irmão que era crente há muitos anos. O camarada chegou agora, conseguiu um trabalho desse. Eu estou na igreja há 15 anos já, e eu não tenho uma porta de emprego dessa, como é que pode? Aí Deus falou com ele assim: mês passado você ganhou 500 reais, você trouxe o dízimo, você trouxe um voto. Mas como que eu vou trazer? Eu tinha que pagar isso, pagar aquilo, pagar isso, pagar aquilo, não tinha como. É primícia. Deus falou para ele: primeiro me devolve. Quando a gente acreditar que tudo que a gente faz é para Deus, é isso que nós temos que colocar no nosso coração, irmão. É para Deus, porque Deus me ensinou assim, não o pastor, porque está escrito na palavra de Deus. E aí Deus o repreendeu duramente. E aí irmão, e ele ficou, e ele ainda fala assim que depois daquilo ele fez um propósito com Deus, mas Deus provou ele ainda 6 meses. Os 6 meses ele ficou tirando, ele via só de biquinho, coisinha ali, coisinha aqui, coisinha pouquinho, mas dava para ele assim, comer o que ele podia. Mas ele falou que de tudo que ele, a partir daquele dia, tudo que ele ganhava, ele dava. Aí os irmãos davam cesta básica para ele, ele tirava. Ele ganhava roupa, ele tirava. Ele pegava um dinheirinho, um pouquinho, ele tirava. E aí depois de 6 meses, Deus abriu uma porta enorme para ele, para ver aonde estava o coração dele. E quando ele pegou aquela quantia na mão, eles ficaram igual vocês assim, olhando para mim. Ele olhava para aquilo e o diabo na mente dele: nossa, você vai dar tudo isso aí mesmo? Mas você é tonto mesmo, hein, rapaz? Você vai entregar tudo isso daí? Não, rapaz, larga a mão de ser tonto. Aí ele lembrou do que Deus falou lá 6 meses atrás com ele. Ele falou assim: não, eu vou entregar sim, demônio. Você está repreendido em nome de Jesus. Ele foi lá, entregou o dízimo, fez um voto alto com Deus, entregou para Deus, pagou todas as suas dívidas, tudo que ele devia, tudo. Ficou com um pouquinho. Do outro mês, a bênção foi dobrada, maior ainda. E aí ele conseguiu comprar móveis para casa, carro novo. Deus o surpreendeu. Irmãos, nós não falamos isso para emocionar ninguém. Não é que todo mundo vai receber bênçãos extraordinárias da parte do Senhor. Cada um, irmãos, eu tive ideia assim, está aqui minha mãe e minha avózinha. Para mim é um exemplo. Minha avózinha de 93 anos está aqui hoje. Olha ela ali, levanta a mãozinha, minha avó, está mais forte que eu. Irmãos, eu tenho um exemplo tão lindo delas, nessa questão de ofertar e dizimar, porque às vezes a gente ganha mais do que elas,
E às vezes a gente chega assim, mãe, empresta dinheiro para mim, ou vó, tem um dinheirinho aí, tem filho dela que ganha mais 10 mil, ô dona Júlia, tem um dinheirinho para emprestar para mim aí? Prosperidade de Deus, ausência de necessidade, não é riqueza. Prosperidade de Deus é ser feliz com o que você tem, ser contente com o que você tem, ser fiel a Deus com o que você tem, ser fiel no pouco que o Senhor te colocará no mundo. Aleluia. Então aprenda isso. Dízimo também significa, igual eu falei para os irmãos, a 10ª parte de tudo, não é só de salário, de tudo que a gente ganha, temos que devolver para Deus. Não é pagar, é devolver, porque Ele que nos pagou. Tudo que eu tenho foi o Senhor me deu, e a gente só devolve. Ele só quer a 10ª parte, Ele não quer os 90%. Ele podia, eu quero os 90%, e o serviço do resto, igual falou para a viúva. Não, mas ele não, ele falou que era só 10%, está o suficiente para mim fazer a minha obra missionária. E aí, meu irmão, minha irmã, também significa, o dízimo também significa prosperidade. Os judeus entregam o dízimo, que eles nem acreditam em Jesus, mas eles devolvem o dízimo, eles devolvem o dízimo para Deus, e quando eles vão devolver, eles falam assim: eu estou devolvendo porque eu sou próspero. Então, toda vez que você for devolver o seu dízimo, você separa e fala assim: eu sou próspero. Quando eu não devolvo, eu estou deixando a miséria entrar na minha vida. É triste ouvir isso, irmão, mas é. E eu também já fiquei alguns tempos sem devolver, e foi as piores fases da minha vida. Passa alguns problemas, passo isso. Quem não vai passar? Tem gente que não passa, mas acontecia cada coisa que, meu Deus do céu. Mas coloca no seu coração, toda vez que eu vou devolver, eu sou próspero. Fala com você mesmo: eu sou próspero, porque tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Não foi o diabo. Muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Não é assim que é provado? O diabo está aí tirando de muita gente, mas eu tenho muito mais ainda para dar para nós. Então, toda vez coloca isso no seu coração. Você vai apresentar o seu voto, sua oferta agora. Você vai falar assim: eu estou ofertando, eu estou entregando meu voto porque eu sou próspero. Eu sou abençoado por Deus, porque foi o Senhor que me deu. Amém? Fica de pé, vamos orar a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui o nosso voto, a nossa oferta. Vem abençoar os teus filhos, Senhor. Deus abençoa mesmo mais do que o Senhor tem abençoado. Deus, estamos entregando o nosso voto, a nossa oferta, o nosso dízimo, porque nós somos prósperos, Senhor. Meu Deus, prospera mesmo, Papai do céu, e confirma, meu Deus, a grande bênção. Confirma mesmo, Senhor, a grande vitória. Confirma mesmo, Senhor, a obra gloriosa. Confirma, meu Pai, derrama sobre a tua igreja a bênção da prosperidade, Senhor. Prospera de uma maneira linda, Senhor, que nós podemos sentir ausente das necessidades, ó Pai. Deus, que quando nós recebemos do Senhor, que nós podemos agradecer a Ti, ó Pai da glória. Confirma a bênção e o milagre em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém? Já veio uma irmã aqui, um irmão, uma irmã passar com voto para a próxima Santa Ceia do mês que vem. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão pastor Mano te abençoe. Faça um voto com Deus. Faça um propósito do Senhor. E o Senhor vai abençoar a cada um de uma maneira linda, de uma maneira tremenda e poderosa. Nós vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Jesus.
Livro de Êxodo, capítulo 12. Louvado seja nosso Deus. Êxodo, capítulo 12. Louvado seja o nome do nosso Jesus maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Louvado seja o nome do Senhor. E falai a toda a congregação, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro a cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei a cada um para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e guardarei até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomará o sangue e poluão em ambas as ombreiras e as vergas das portas, nas casas em que comerem. Amém? Oremos a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aí a sua palavra que nós acabamos de ler. Senhor, fala conosco de uma maneira especial, Senhor, que o Senhor possa manifestar sobre a nossa vida a tua bênção, a sua palavra maravilhosa, que o Senhor possa trazer a luz da sua palavra para a nossa vida, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e necessitamos da sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome desse Jesus maravilhoso. Que Deus tremendo, né, irmãos? Estamos no primeiro mês do ano, né? Nada propício para que Deus possa derramar sobre a nossa vida o seu entendimento e compreender o verdadeiro sacrifício de Cristo Jesus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, por tudo que Jesus fez por nós. Que a gente possa ter prazer, independente de qualquer coisa, continuar servindo a Deus e olhando para o nosso alvo, que é o céu. Se a gente colocar em nosso coração que o alvo é o céu, nada nos vencerá, nada, nem o porvir, nem o que há de vir, nem a tempestade, nem as potestades, nada nos impedirá de encontrar Jesus e morar no céu. Pensa num homem que estava indo para a morte,
E ainda pediu os livros, mandaram um dos seus discípulos ir nas bibliotecas e trazer mais livros. E perguntaram: mas para que você quer mais livros? E ele respondeu assim: porque eu quero saber e conhecer mais quem é esse meu Jesus. Perto de morrer, Paulo queria conhecer mais e mais e mais. Como diz o próprio apóstolo, que a gente prossigamos em conhecer mais e mais a Deus. Às vezes eu já disse aqui assim, os mistérios de Deus ninguém conhece, ninguém sabe. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? E aí um dia eu estava lendo a palavra de Deus e comecei a ler e ver e eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, e depois eu li de novo, eu li aquela passagem, e aí foi quando Deus preparou um tema para um congresso, ainda era lá na Nova Trieste, um congresso, um tema lindo. Eu falei, meu Deus, nunca vi essa mensagem. E aí Deus falou assim: o povo não me conhece, o povo erra e não me conhece porque não lê a minha palavra. Como que nós vamos morar com Deus se a gente não conhece Ele? E nós vamos conhecer esse Deus como? Lendo a sua palavra, examinando a sua palavra de dia e de noite. Não é assim que a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a voz do Senhor? Será que a gente só ouve assim, ouvindo eu falando com vocês? Será que a Bíblia fala, quando a Bíblia, a palavra de Deus fala assim, olha, Deus sonda os corações do homem, porque o coração do homem é mau, né? Quando Deus fala assim, muitas pessoas acham que isso aqui é uma bomba, não é bomba de explodir, Ele é o que bombeia o nosso sangue, lá das pontas dos pés até as veinhas mais fininhas do nosso cérebro. Ele vai mandando, bombeando sangue e oxigênio. E aí tem um rim que filtra. E a palavra de Deus, ela sonda tudo. Tudo. E aí quando Deus fala assim, Deus sabe, Deus sonda o seu coração, ó. O coração está aqui dentro. Sério. Glória a Deus. Aqui passa de tudo. De tudo. Tem coisa que a gente não quer nem pensar, mas a gente pensa. Não é assim? Tem vezes que dá vontade de matar, tem vezes que dá vontade de morrer, tem vezes que dá medo de pecar, tem vezes que dá vontade de subir, tem vezes que passa de tudo na mente do ser humano. Tudo. Não adianta me falar assim, não, eu não pensei isso na minha vida, não. Tão perfeito que Jesus vai te levar. A Bíblia fala que Deus só leva os perfeitos, não é, irmão? Então, passa de tudo na mente do ser humano. Por isso que o Davi falava em todos: sonda, Senhor, o meu coração e vê se existe algum caminho mau. Sonda. Davi estava falando assim: purifica os meus pensamentos, Senhor. Sonda, Senhor, vê se existe, se tem mais alguma coisa mal aqui dentro. Senhor, tira tudo de mim, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Pode tirar tudo. Me purifica, Deus, me santifica, Senhor, me dê força. A gente começa a ler a palavra de Deus, o livro de Jó. A Bíblia fala assim: ele era um homem íntegro, reto, temente e sincero a Deus. A gente começa a ler o livro de Jó, mas irmãos, para um pouco assim. A gente vai lendo e a gente vai estudando, e você começa a estudar e começa a pesquisar, e a gente vai ver que Jó,
ele era reto, íntegro, temente a Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês assim, que vocês vão ficar escandalizados quando eu descobrir. Jó não sabia quem era o Deus que ele servia. Que isso, pastor? Sim, ele não sabia. E a gente, vocês começam a ler, e no final, quase nos finais do livro, Jó começa a entender e a compreender o poder do Deus que ele servia. E numa das passagens do livro de Jó, ele fala assim para Deus, que Deus começa a perguntar para ele assim, Jó começa a queixar. Jó começa a queixar, porque muitas pessoas falam que Jó não abriu a sua boca. Ele abriu a boca para Deus. Ele falou para Deus: amaldiçoa meu Deus, amaldiçoa meu dia, maldito seja o leite que ele gerou, maldito seja que ele me amamentou para que eu vivesse. O que eu temia me aconteceu. O que aconteceu com Jó? Perdeu tudo, ficou pobre, ficou com um corpo cheio de lepra, bicho saindo do seu corpo, apertava, saía um berno daqui, apertava, saía outro berno de lá. A mulher dele olhou para ele. Aí tem gente que fala assim: a mulher de Jó não sabia que estava na mulher dele, é doida. Tem mulher que tem do bom e do melhor dentro de casa reclamando da vida. Agora a mulher de Jó não tinha mais nada, ela viu o amor da sua vida podre, fedendo, mau hálito saía das suas bocas, estava podre por dentro e por fora. Ele era constantemente febril. E você está reclamando? E tem crente que tem coragem de falar assim: irmão, eu perdi um negocinho ali, minha prova está igual de Jó. Irmão, eu não enterrei 10 filhos de uma vez. Se eu enterrar um, eu quero que Deus me mata. Eu não quero isso nunca. Ele enterrou os seus filhos tudo de uma vez. Para um pouco e coloca na sua consciência, assim ó, um velório com todos os caixões. A nossa prova está ruim. A sua prova está ruim. Eu não quero fazer comparação nenhuma, porque Jesus falou assim: cada um carrega a sua cruz. Eu posso te ajudar com conselhos, com palavras, te fortalecer, lembrar das obras que Deus tem na sua vida, mas se você não se esforçar e não ter bom ânimo, você não vai vencer. O que tu faz aí, Josué, na beira do Jordão? Meu tio morreu. Rapaz, tu tem que ir a palácio no meu livro de Jó, não? Eu acho que eu já escrevi sobre ele. Acho que eu já li. Eu fico imaginando, na Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando uma prosa de Deus com José no Jordão. Se você ficar aí, eu não posso fazer nada. Se você ficar parado, Deus não pode fazer nada, irmão. Não que Ele não possa, Ele pode tudo. Mas o que eu quero dizer para você: se você não tomar as decisões, Deus não vai interferir no seu livramento. Deus não vai mover, mas se você mover, Deus está sempre por você. Deus nunca vai. Eu falo assim que Deus está na frente, atrás, por baixo, mas a expressão, literalmente falando, Deus nunca vai deixar você perecer. Deus sempre vai na frente por você. Ele mandou Josué levantar e falou assim: então somente se esforça e tenha muito bom ânimo, e eu, Senhor, serei contigo. Valorize o sacrifício da cruz, meu irmão. Valorize o sacrifício da cruz. Hoje não precisamos passar mais os sangues nos umbrais, não precisamos mais
céus e na terra. Aí tem pregador que sobe aqui e fala assim: olha, aquele dia é só Deus que sabe. Jesus é o quê? Jesus é o quê? Ele é o quê? Deus. Jesus fala como homem, para homem. Mas Jesus, como Deus, Ele mesmo disse: eu vos darei sinal da minha vida, para que você saiba que eu estou próximo. E após ser tornado a Deus, arrebatado ao Senhor, lhe foi dado todo o poder, sem vírgula e sem exceção. Ele sabe de tudo. Ele mesmo disse assim: eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o ômega, eu sou o alfa. O alfa e o ômega. Ele mesmo já falou. Então quando Jesus fala assim: olha, aquele dia é só o Pai que sabe, Ele estava falando como homem. Você sabe onde Jesus vai voltar, meu irmão, minha irmã? Você sabe, meu irmão? Minha irmã sabe? Eu não sei, mas como que eu posso saber que Jesus está próximo? O dia e a hora não foi revelado a nós, mas que Ele está próximo, Ele está, porque haverá guerra, rumores de guerra, peste, terremoto, fome, o que há de vir, tudo. Mas naquele dia o Senhor vos livrará de toda a tribulação. Ai, meu irmão, como que Deus vai livrar de peste? Tem gente que morreu de Covid e estava com Jesus, não morreu, viveu com Ele para sempre. Irmão, a gente não é eterno aqui nesse mundo, a gente é eterno lá para Deus, lá no céu. Coloca isso no nosso coração. A morte é dolorida, é triste, é horrível. O luto é coisa que nos corrói por dentro, é coisa que faz a gente sofrer. Mas bem-aventurados é aqueles que já estão em Cristo Jesus, que guardaram a fé, permaneceram na fé, caminharam com Jesus, valorizaram o sacrifício da cruz. A Bíblia fala que Ele tem prazer na morte do justo. A gente chora, a gente lamenta, fica lembranças, fica coisas, mas a gente, por outro lado, tinha que se alegrar, porque está melhor do que a gente, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Está melhor do que a gente. Mas enquanto estamos aqui, vamos fazer igual eles, valorizar o sacrifício da cruz, dar valor nesse Jesus que luta por você, que lhe protege de dia e de noite. Para cada dia, eu sei, todo dia Ele diz para você: não temas. Para cada dia da sua vida, Jesus lhe prepara o pão. Para cada dia da sua vida, Jesus diz assim: olha, não temas. Para cada dia, o Senhor da sua vida, Ele diz assim: mil cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas não será atingido. Para cada dia da sua vida, o Senhor diz para você assim: olha, eu sou o leão da tribo de Judá, eu lhe guardo de dia e de noite, eu lhe protejo, eu lhe sustento, eu lhe dou de comer e de beber. Eu sou seu Deus. Aleluia. E Davi olha para o céu perto da sua morte. Ele olha assim, ele vê tudo que ele passou. E ele naquele palácio deitado ali perto da sua morte, ele olhou assim: fui moço, fiquei velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Porque eu fico imaginando Davi assim na mente dele, assim, ó. A gente vai ver no Salmo, a gente vai ver uma vida de uma pessoa que foi muito provada, errou bastante, né? Às vezes eu fico assim: meu Deus, a gente comete uma falinha só, né? Às vezes fala uma palavra torta, um pensamento, às vezes a gente pensa coisa, e agora assim, imagine você pensar, maquinar, como que eu vou matar aquele camarada, né? Eu vou ter que matar ele. Já tenho uma ideia. Água de leite, por favor. Senhor meu general, sim, pega e coloca esse soldado lá
na frente de 100, mas ele não tem experiência, ele vai morrer. Mas é isso que eu quero. Pensou, irmão? Se fosse hoje, a gente estava discriminando. A gente já tinha botado Davi para correr. A gente está falando, sai fora daqui, rapaz. Isso é onde tu é crente. Tem que ser preso mesmo, seu assassino. E ele fez isso. Mas aí vem Natan, o profeta, com toda a sabedoria de Deus, com toda a ciência de Deus, chega até Davi. Porque quando o profeta ia até o rei, ou era coisa boa, ou era coisa repreensão mesmo, né? Mas Natan tinha uma intimidade, ele era um próximo de Davi. E sempre o ia visitar, mas esse dia a visita foi diferente. Natan lhe conta uma parábola e fala para ele assim: olha, Davi, lá próximo da minha terra tem um homem muito rico, dono de muitos gados, de muitas ovelhas, e ele recebeu uma visita inesperada em sua casa. E Davi ouviu. Só que esse homem é dono de muitos gados e muitas ovelhas. E ele recebeu a sua visita inesperada. E tinha um criado seu, um servo seu, um pobre lá, que só tinha uma ovelhinha. E esse homem foi lá, matou a ovelha, sacrificou e deu para a sua visita em vez de pegar da dele. Davi se levantou: quem é esse homem que eu vou matar ele? É você, Davi. É você. Mas por amor à sua casa, por amor a você, o seu pecado, ele é extinto, mas terá uma consequência. Eu quero que você entenda que tudo para que a gente faz tem uma consequência. Tem o perdão de Deus? Tem, mas a gente tem que ter força, para aguentar a consequência. E Deus olha para Davi, todos os seus primogênitos, todos, não é só o que nasceu de você, não, todos vão morrer. O primogênito do seu primogênito, do seu outro primogênito, do seu primogênito, do trineto, todos vão morrer, e até hoje morrem, porque Deus ordenou. E a Bíblia fala que Davi caiu, se prostrou, e o fez o quê? Se arrependeu e se humilhou. E depois de tudo isso, aí Deus olha para a terra e fala assim: não há um coração na terra que não seja igual ao meu, lá do seu de Davi. Então para tudo tem um jeito enquanto temos vida, irmão. Não se entrega ao diabo porque você, eu não consegui fazer, Senhor, eu não tenho mais jeito, não. Tudo tem um jeito. Deus deu jeito em Sansão lá no calabouço, mas Deus deu jeito. Deus deu jeito no rei Nabucodonosor, aquele rei altivo. Eu sou poderoso, eu conquistei todas as terras. Quem é os deuses dos deuses que pode me vencer? Deus colocou uma loucura nele, ele literalmente virou um bicho. Segundo uma seita que eu contei ontem para os irmãos, ele foi o primeiro lobisomem e ele andava como bicho, comia capim, as unhas dele cresceu, ficou com pelo em todo o seu corpo, ficou igual vamos dizer assim, um ursão, ou um cachorro, sei lá. Mas a Bíblia fala que ele ficou deformado. Mas depois de tudo isso, o Senhor o restaurou, e ele tem que volta para o seu palácio, se desce, põe uma roupa, mas agora já não mais com toda aquela altivez, e ele escreve uma carta dizendo assim: não há Deus como Deus de Daniel. Não, ninguém fará menção e ninguém vai servirá a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Aleluia! É esse Deus, irmãos, que traz o tema da nossa campanha. Não há Deus, e nunca se viu e nem se ouviu desde a antiguidade, desde toda a criação, não se vê e não se viu um Deus tão grande como esse Deus. E você está temendo o quê?
O que você tem temido? Enfrenta todas as batalhas. Levanta-se, coloca de pé, porque maior é o que está com você. Como disse Eliseu para o seu discípulo, naquela noite que o cercaram em sua casa, e Eliseu disse assim: olha, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí Eliseu olhou para os ogretes e disse assim: olha, maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Esse Deus é tremendo. Esse Deus não perde batalha. Sanaqueribe, enfrentando todos os exércitos, venceu todo mundo e enfrentou o rei dos reis. E aí Isaías foi para o rei e disse assim: olha, rei, não temas. Depois ele ter orado com medo, temendo, porque é natural do ser humano, mas ele temeu e ele orou. E Isaías foi até ele: não temas, porque o Senhor pelejará por você. Veio o anjo veio à noite, um anjo do Senhor matou 180 mil homens. Os judeus dizem que Miguel, que é o anjo guerreiro, tem a força equivalente a 180 mil homens. Depois disso, eles colocaram Miguel como protetor, o guardador da cidade de Jerusalém. Não que esteja acima de Deus jamais, não é a fé deles, mas eles fizeram essa menção. E aquele anjo venceu. Estava lá Josafá prostrado, mas não sei quantas mil pessoas o cercaram. Não entrava, não saía ninguém, na água não estava acabando. E aí ele convocou o povo a orar a Deus. O segredo é a gente não parar. O que Deus fala parar? Não é só ficar. O que Deus está falando é a gente não parar de orar, não parar de jejuar. Não podemos parar. Não parar de vir na igreja, não podemos, temos que vir, temos que nos esforçar independente dos problemas, porque a vitória está próxima. Glória a Deus. A nossa existência tem que ser maior do que o do nosso adversário, porque teve um grande sacrifício por mim e por você. Sabe qual foi o maior erro de Satanás? Ele achou que era todo sabidão. Não foi ele querer se tornar igual a Deus, não. O maior erro dele, sabe qual que foi? Foi sacrificar, colocar no coração dos pessoal que tinha que matar Jesus, e ele achou que ia vencer Jesus. Foi pregar o cordeiro no madeiro, porque através do cordeiro, através do sacrifício do cordeiro, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Persevera, meu irmão, valorize o sacrifício da cruz, valorize aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não estamos falando dos dons terrestres, não estamos falando do que te espera, do que está guardado para você. E aí, voltando lá em Jó, quando eu falei para os irmãos Jó, quando Deus começa a falar com Jó, Jó fala assim: olha, Senhor, agora eu sei quem é o Senhor. Aonde que estava você, Jó, quando eu fiz os alicerces dessa terra? Aonde que estava você, Jó, que eu chamei os raios até as minhas mãos? Aonde estava você, Jó, que todas as manhãs eu chamo as estrelas dessa terra? Aonde que estava você, Jó? E aí Jó reconheceu o poder do Deus que ele servia, até aqui não conhecia. E aí Jó falou assim: olha, Senhor, agora eu me calo, porque quem sou eu diante de ti? Aleluia. E aí o Senhor restituiu o dobro para Jó. Talvez falta dentro de nós reconhecer mais quem é esse Deus que nós servimos. Aleluia. Valorizar mais o sacrifício desse Deus que nós servimos. Nos levantar e nos colocar de pé para vencer as lutas e as provações do dia a dia. Não deixar Satanás ganhar campo, porque ele não é vencedor, ele só tem êxitos. Alguns vezes não deixam Satanás ganhar campo, achando a casa vazia, precisando de nada, ele entra. Não deixa ele entrar mais não, porque você é templo do Espírito Santo. Esse dia eu vi uma tese lá, uma pessoa escreveu lá, mandou um grupo lá da família lá da gente de Santa Catarina, mandou uma mensagem dizendo assim: tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão em pecado,
É melhor a pessoa estar com Deus no coração, servindo ao Senhor, acreditando a Deus, do que estar dentro da igreja pecando. A doutrina maligna e diabólica que a gente tem que ser desigrejado, que temos que servir a Deus conforme a nossa vontade. De jeito nenhum, crente tem que estar na igreja, crente está buscando dentro da igreja. Mandei uma mensagem para ele dizendo assim: olha, de verdade vos digo que essa mensagem não serve de nada, porque essa doutrina é maligna, porque Deus não habita em templo impuro. Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus também não habita em templo impuro. E se nós não participamos da ceia, se nós não estamos na igreja, se nós não estamos ouvindo a palavra de Deus, se nós não estamos acreditando no Senhor, se nós não estamos indo para a casa de Deus conforme manda a palavra do Senhor, a gente também não vai morar no céu. Aleluia, Jesus. Temos que combater as heresias desse mundo, irmãos. Não deixar Satanás ganhar campo. De jeito nenhum podemos concordar. Um dia meu irmão falou para mim: meu tio falou isso e isso. Falei: por que você não falou para ele? Eu não, ficar discutindo. Não, temos que bater. Quando o diabo foi falar com Jesus, Jesus ficou calado. Se é filho de Deus, não transforma esse pão em pedra. De jeito nenhum, nem só de pão que o homem, rapaz. Sai daqui. Se o senhor procede me adorar, tirar ele de tudo. E quem disse que você é dono de alguma coisa? Somente ao meu Deus eu adorarei, porque Ele é dono do ouro e da prata. Jesus estava dizendo: Ele é que me sustenta, que me alimenta, Ele é que cuida de mim, é Ele que tem as verdadeiras bênçãos, que me enriquece e não acrescenta dores. Temos que combater, irmãos. Irmão, eu não gosto dessas coisas não. Somente a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. Você acha que a timidez é esse negocinho? Vamos dar um exemplo para a moça que ia namorar com o Diesco, né? E ela: eu sou tímido, não vou chegar nele. Eu também não vou chegar não, porque eu sou tímido. Vai perder a vez. A timidez tira muitas coisas da nossa mão. Às vezes chego lá na sua casa lá, o irmão faz aquela maravilhosa, aquele pratão, assa aquelas carnonas. Ô irmão, eu estou indo aí porque eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Mas se for comigo vai perder a vez. Porque ele me ofereceu. Né? A timidez, irmãos, faz você perder a bênção. E quando Deus fala os tímidos não herdarão o reino do céu, é aqueles que têm vergonha de falar a palavra de Deus, de combater. Quando Paulo fala assim: combati o bom combate. Combate, irmãos. E como que vamos combater? Nossa, a pessoa veio falar comigo, a testemunha de Jeová bateu lá na minha porta, fiquei quieto, não pude falar nada. A testemunha de Jeová bateu assim na minha porta, ela falou assim: você acredita no céu? Se for o céu que você está falando, eu não acredito não, mas se for o céu que eu acredito, que é o céu eterno, aonde eu vou morar com Jesus, esse eu acredito, que é o terceiro céu, eu acredito. Agora, se for o céu que você está falando aí, que Davi disse que o justo herdará a terra, de jeito nenhum, porque essa terra Jesus falou que vai ser destruída, não ficará pedra sobre pedra. Aleluia. E muitos procurarão e clamarão: montes, terras, montanhas, caiam sobre nós, porque estarão diante do juízo final. E aonde será o juízo final? Nas atmosferas. Eita, dá até eita glória, o trono de Deus lá em cima, os santos dos lados do Senhor, e Ele julgando a terra, porque não ouviram a voz do Senhor. Nossa, você acredita nisso? Não, eu acredito, porque é o que está escrito. A sua Bíblia foi mudada. Vocês não acreditam em Jesus como Deus, vocês não acreditam no Espírito Santo como Deus, vocês não acreditam, vocês só acreditam em Jeová. Quem é testemunha de Jeová é Jesus, que esteve do lado dele. Eu nunca estive do lado de Deus. Como você é testemunha de Jesus, de Jeová? Testemunha é isso. Né? Aí ele olhou assim: então tá bom, que Deus abençoe vocês também, e que vocês se convertam, saiam desse caminho errado, porque Jesus tem uma obra na vida de vocês, Ele quer te salvar. Tem que combater, irmãos, mas combater com sabedoria.
mostrando dentro da palavra, mas aí a gente não lê a Bíblia, como que a gente vai combater? Como que a gente vai combater os pessoal da congregação cristã? Vem para a minha igreja lá, chega lá, eles vão te batizar de novo. E ainda batiza você só em nome do Senhor. É antibíblico. Não dão o dízimo, não dão as ofertas, eles dão de um jeito lá, foi o porteiro lá, não põe oferta aqui, outra lá. Temos que combater, porque estão errado. Mostrar dentro da palavra de Deus que o Evangelho do Senhor é vida e vida com abundância, que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A única coisa que é em nome do Senhor Jesus é quando a gente pede, quando a gente entrega a nossa oração. Senhor, receba a minha oração em nome do Senhor, porque é assim que Ele nos ensinou: tudo que pedido em meu nome, crendo, recebereis. Aleluia, glória a Deus. Temos que tirar essa timidez, porque o Senhor cobrará de nós. Glória a Deus. Cobrará de nós. Mas não sou pregador não, porque Deus não quer nem saber. Se chegar alguém e for até você, o Senhor enviou, e vindo aquela pessoa até o atalaia, e o atalaia não levar a mensagem de Deus, o Senhor cobrará na mão do atalaia. Somos todos atalaias de Deus. Aleluia. Então por isso que Ele fala: examine-se, examine a palavra de dia e de noite. Aleluia. Examine, meu irmão, examine, minha irmã, para combater as heresias que surgem no meio desse mundo, que estão levando muitas pessoas para o lago de fogo dentro da igreja. Dentro da igreja. E quando chegar os mormons para vocês, não, porque Deus revelou para o meu líder, veio o anjo Gabriel e revelou para o nosso líder. Como que é o nome do líder? Quem sabe o nome do líder fundador da Mormons lá? Quem lembra aí? Ele deu um branco aqui, eu não sai da mente. Quando eles chegarem para você e falam assim: porque o anjo Gabriel veio, e o apóstolo tinha deixado escrito: se viu um anjo e anunciar um outro evangelho para você, é anátema, é mentiroso, é falso. E aí eles falam que veio o anjo, aí tinha uma Bíblia lá, que eles, era uma Bíblia, acho que se eu não me engano era em hebraico, ou que língua que era lá, que eles não conseguiam decifrar. Aí esse jovem estava lá orando no meio do mato, veio o anjo Gabriel e apareceu para ele, e ele interpretou tudo aquilo e escreveu. E anunciou para ele o outro evangelho. Olha que Satanás, irmão. E o demônio lhe transformará até em anjo de luz. Até em anjo de luz. Satanás, ele se transforma. Então, irmãos, combate. Não fique calado. Não se convença, mas convença aqueles que vêm até com você com evangelhos que não estão aqui dentro da palavra de Deus. Combate. Esse é o tímido que não combate. Não irá no reino do céu. Combate, meu irmão. E aí nós vamos dizer igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a minha carreira e entrego a Deus o meu espírito. Eita glória! Nós vamos fazer oração, vamos. Eu e o pastor Nelson vamos lavar as nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nossa Assembleia, vem aqui na frente, dá a oportunidade do servo do Senhor que vai louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a serva do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Louvado seja o nome do nosso Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado o Senhor por esse milagre, vamos cantar bem alegre e feliz. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos
Senhor, meu Deus, transforma o nome de Deus, esse povo, no corpo de Jesus, no filho da transforma agora, meu Pai, no filho desse grande mistério, meu Pai, no filho, meu Pai, oh Deus maravilhoso, aleluia, Jesus, glória a Deus. Vencear o mestre chama a vencear.
Todos pegaram o sangue de Jesus, glória a Deus, aleluia. Disse Jesus, esse é o sangue da nova aliança, o sangue que vai dar o nosso coração. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de Jesus, pode todos participar. Alabacia, alamaná. Oria, alamaná, alabacia, alamaná. Aleluia, Deus. Graças a Deus, que coisa linda, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Irmãos, antes de nós fazer a oração final e a oração em favor do mês de novembro, né? Novembro? É, né, mãe? Mês 11, né? Irmãos, amanhã vai estar conosco a nossa irmã evangelista Rose, uma mulher muito usada no Senhor. É o término da campanha. Irmãos, vem em nome de Jesus, irmãos. Nós temos nossa campanha com bênção, com chave de ouro, né? Vai estar serva de Deus aqui, nossa irmã evangelista Rose. Ela canta muito, louva bastante. Deus tem uma palavra especial para a nossa vida. E, irmãos, nessa oração, antes de fazer a oração da fé, eu vou dar oportunidade para minha filha louvar a Deus com o hino. Aquele hino, sabe, filho, que eu pedi para você lá? É aquele. Esse hino vai falar conosco, irmãos. Vai falar com a gente tremendamente. E aí depois nós vamos fazer a oração final, tá bom? Aguenta só mais um pouquinho, já nós vamos embora. É que Deus tem algo para fazer quando eu falar conosco através desse louvor. Medita bem, feche seus olhos. Medita nessa mensagem de Deus que vai ser cantada agora para a nossa vida, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amanhã é o término da campanha, tá bom, meus irmãos? E Deus tem algo lindo a falar conosco. Então traga alguém com você, a serva de Deus vai estar vindo ali da cidade de Mariporã. Deus tem realizado coisas lindas nessa campanha, Deus tem dado renovo. Estamos felizes com o que Deus tem feito. E o que Deus tem a realizar é algo lindo, algo muito tremendo mesmo. Então, coloca no seu coração o que o Senhor vai fazer, o que Deus tem a concretizar. É tremendo. E quarta-feira o culto beneficente, a Fundação Oliveira, e a gente volta ao nosso culto normal. Sexta-feira nós vamos estar fazendo uma preparação de uma campanha para nós entrarmos o ano já abençoados por Deus, e a bênção do Senhor vai ser grande em nome de Jesus. Tá bom? As palmas bem alegres para Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, queria que eu cantasse o hino, mas há muito tempo que eu cantei, esqueci a letra. Vou cantar o hino conhecido, mas que toda a igreja louve juntamente comigo, amém? Mais forte as palmas, exaltando o Senhor.
Mas seja fiel ao seu Deus, porque Ele é fiel a ti. Bom, vamos fazer a oração final. Depois os irmãos vêm à frente e receberão a unção no 11º dia da campanha. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti entregamos o mês de novembro em Tuas mãos, Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar o mês de novembro desse ano. Pai, confirma a bênção e a vitória. Ah, Deus, derrama muitas bênçãos, milagres, ó Pai, no mês de novembro, porque o amanhã pertence a Ti, ó Deus. Estamos entregando a Ti, ó Pai, esse mês em Tuas mãos. Ah, Deus, que o Senhor possa guardar, proteger, curar os Teus filhos, entregar a bênção e a vitória que Ele tanto precisa. Entregamos a Ti o 11º dia desta campanha. Vem abençoar o último dia da campanha amanhã, aonde vai estar nosso irmão evangelista Rose, Senhor. Usa a Tua filha, protege os Teus filhos que vão vir também para a igreja. Senhor, protege, ó Pai. Ah, Deus, em que através da unção que vão receber agora, possa haver cura, milagre, transformação, restauração. Confirma a bênção e o milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, você que esqueceu de entregar o jejum, entrega aí, irmãos. Depois nós vamos participar do café ali, tá bom? Vem à frente e receber a unção. Bem alegre, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.